amam muito a vida dele. Sábado, dia 21, nós tínhamos um encontro dos líderes em Ronda Alta. E um casal de líderes falou a respeito do pastor Barroso. Não sei qual era o fio da meada da conversa. Do pastor Barroso estar na casa deles um dia. E eu disse, mas isso nós resolvemos rapidinho. Eles amam muito o pastor. Nessa sua ida para lá, nós vamos lá. Eles amam muito, muito a sua vida. E a gente também. Pastor Barroso tem sido uma bênção na minha vida particular, na minha casa. Vocês têm um grande homem de Deus aqui. Valorizem. Valorizem. Porque homens de Deus, pastores de Deus de verdade, estão se tornando placa preta. Não é isso que eu falei. Estão virando raridade. São poucos. É isso que eu falei. Sair daqui algemado hoje, não, né? Está amarrado em nome de Jesus. Amém? Esqueci o que eu ia falar. Amém, Jesus. Vamos abrir a Bíblia em Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3. Você está feliz? Amém? Vai fazer a semana toda da semana do Calvário. Não deixe de dizer uma coisa. Eu não vou poder. Eu vou ter um compromisso. Desmarca. Ou você é crente de meia tarefa. Estávamos limpando as cadeiras na igreja um dia. Tem umas 400 e tantas cadeiras. Não é chique que nem essas ainda, né? É a outra um pouco antes. Na escovinha. E pensa num povo que gosta de botar um chique lá embaixo das cadeiras. É o tal do crente. Mas só lá em Sarandi, aqui não acontece. E nós lá limpando com uma faquinha, tirando tudo bonitinho. E faltava ainda umas 120 cadeiras. Estava todo mundo com os dedos doendo já. E eles disseram, vamos deixar. Outra hora a gente faz, tá bom assim. E já era quase 11 e pouco da noite. 23 e alguma coisa. Eu disse, posso dizer uma coisa para vocês? Pode. Se nós não somos crente de meia tarefa, nós vamos até o fim. O que vocês acham? Baixaram a cabecinha. Até os dedos ficaram renovados. Começaram a esfregar e terminaram. Então olha para o seu irmão carinhosamente e respeitosamente. Diga assim, não seja um crente de meia tarefa. Conclua. Faça isso. Amém? E por sinal, diga para quem está perto aí. Eu quinta-feira vou embora. Então, pastor que se vire depois. Diga para ele assim, e traga mais alguém. Diga assim, você conhece alguém que não conhece Jesus? Por que tem vergonha de convidar então? Você tem vergonha da tua igreja? Da tua família de fé? Dos teus pastores? Então convide, deixa Deus te usar. Amém? Êxodo capítulo 3, verso 1 ao 8 diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça, como se fosse uma árvore. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima.
Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus no meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que você está é uma terra santa. E lhe disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhes o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amoreu, do ferizeu, do eveu e do jebuseu. Eu quero trazer uma palavra para vocês hoje, não tão extensa, porque vocês têm que trabalhar amanhã, obviamente, então apenas até a meia-noite vocês estarão todos em casa, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. O tema dessa mensagem é: tenha reverência pela presença, não brinque com ela. Diga comigo: tenha reverência pela presença. Olha para quem está perto e diga assim: não brinque com ela. Não brinque com ela. Deus, nesse texto, se você for ler todo ele, aqui está o chamado de Moisés. Moisés estava cuidando do rebanho do seu sogro Jetro, estava lá no campo, no deserto, cuidando. E era normal, no deserto é muito quente, então era normal as sarsas, os arbustos que chama, né? Eles queimarem, porém por causa do calor, então ele queimava e terminava de queimar, de consumi-lo e pronto, terminou, queimou. Só que essa sarça que queimava, que pegava fogo, ela não se consumia, porque Deus estava nela. E para Moisés, olhar para isso era algo normal. Ver esses fatos era como se fosse normal, acontecia isso. Só que o que o chamou a atenção foi que ela não se consumia. Ela não se consumia. E eu quero trazer uma ênfase no versículo 4 e no versículo 5. Eu quero ler de novo para você, porque eu quero dar ênfase nesses dois versículos. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. E Deus disse: não te chegues para cá, tire as sandálias dos pés, porque o lugar que tu está é uma terra santa. Deus estava dizendo: Moisés, não chegue perto de mim de qualquer jeito. Mas o interessante aqui é que preste atenção, como ela não se consumia, foi o que chamou a atenção de Moisés. Porque o texto que nós lemos, Moisés disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. A sarça chamou a atenção de Moisés. Ou seja, a presença de Deus, ela chama a atenção. Só que às vezes a gente está tão distraído e achando tudo normal, que a gente não para observar algo que Deus está fazendo. Deus estava na sarça, a sarça estava queimando, e Moisés disse: me chamou a atenção, então eu me virei para lá.
A presença de Deus, ela sempre estará disponível, mas às vezes a igreja está tão preocupada com o exterior que não dá atenção para aquilo que Deus está mostrando do lado dela. Para alguns, este culto, a Semana do Calvário, pode ser, de repente vai ser mais uma Semana do Calvário, mais um culto, mais um encontro. De repente a gente já se acostumou com o culto, se acostumou com a sarça pegando fogo, e a gente não dá atenção, porque Deus está dentro dela, falando e dizendo: vem. Deus estava ali. A Bíblia não fala de tempo, se era um dia, se era 2 dias, se era 3 dias que ela estava queimando, até chamar a atenção de Moisés. Quando Moisés deu atenção para a presença, então a presença invadiu o coração de Moisés. Esse texto fala sobre o chamado de Moisés. É nesses textos que Deus levanta um homem para ser usado por Deus para tirar o seu povo da terra de sofrimento e levá-lo para uma terra que mana leite e mel, uma terra de prosperidade, porque Deus quer pegar o seu povo que está escravo e levar para uma terra de prosperidade. É isso que Deus quer. Amém? Deus deseja nos tirar do momento de conforto, onde está tudo dando certo, tudo tranquilo, e nos levar para um novo ambiente. Mas guarde isso, tenha reverência pela presença de Deus, não brinque com ela. Mas nós vamos observar aqui, eu quero trazer alguns pontos para vocês, sobre a teimosia e sobre algumas questões que se levantaram de resistência, mesmo Deus aparecendo para Moisés, algumas resistências que Moisés teve e que às vezes a igreja de Jesus ela também tem. Êxodo capítulo 3, versículo 11, é a primeira resistência. Ele diz o seguinte: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Ou seja, primeiro, quem sou eu? Quem sou eu? Isso significa uma insegurança sobre identidade. Quando você diz quem sou eu, insegurança sobre a sua identidade. A nossa identidade, ela se revela na mesa com Cristo. Quando Jesus chama os discípulos, coloca perto dele e diz assim: o que o povo fala a meu respeito? O que eles dizem que eu sou? E os discípulos disseram: eles falam que o Senhor é o profeta, que o Senhor é aquele que cura, que faz milagres, que faz maravilhas, que faz sinais. Esse é o Senhor. Aí ele muda a pergunta, ele diz: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Simão diz: tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus. E Jesus diz para ele: agora tu não te chama mais Simão, agora tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão abertas sobre ela. O que isso quer dizer, pastor? Que na mesa com Jesus, Ele te revela a tua identidade, mediante quando você o conhece. Quando você conhece a Jesus, Ele revela a você a tua verdadeira identidade. A sua identidade, ela não está firmada naquilo que os outros dizem, mas sim naquilo que Jesus te diz à mesa, na presença. É a presença que vai revelar a sua verdadeira identidade. É forte isso. E isso muitas vezes acontece com a gente. Segundo ponto, quem é o teu nome? Qual é o teu nome? Olha Êxodo 3:13, diz assim: disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhe disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me
nome. Se eles me perguntarem qual é o seu nome, o que eu vou dizer? Eu vou evangelizar alguém, eles vão dizer: tá, mas quem que é esse Deus? Quem que é? Você vai ver no texto dizendo: diga a eles que o eu sou te enviou. O eu sou te enviou. Esse é o meu nome. Quando ele pede, dizendo: o que eu vou dizer? Eu vou dizer que quem que está me mandando aqui? Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou falar isso para Faraó? Como? Ele estava com uma dúvida sobre a sua autoridade espiritual, aquilo que Deus estava o capacitando para aquele tempo. Ele entra com mais uma desculpa, e esse é o terceiro ponto, Êxodo capítulo 4, versículo 1. E respondeu Moisés: eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Ele inventando desculpas para Deus. Ele estava com o quê? Com um medo de rejeição. Às vezes a gente tem medo de ser rejeitado pelas pessoas, e a gente deixa de falar do nome de Jesus para elas, por causa do medo da rejeição. Eles não vão acreditar em mim. De repente você pensa: mas por que eu vou convidar mais alguém para a Semana do Calvário? Por que eu vou orar por alguém? Por que eu vou evangelizar Cascavel para Jesus? Por que eu vou pegar na mão dos meus líderes, dos meus pastores, dos grupos, das células, dos departamentos, da juventude? Por quê? Medo de rejeição. Êxodo capítulo 4, versículo 10, fala sobre outra insuficiência, outra desculpa de Moisés. Êxodo 4, 10. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Olha isso, eu não sei falar. Desculpa do crente: eu não tenho teologia, eu não sei falar tão bem como o pastor. Mas será que você pode falar que Jesus te ama? Que Jesus mudou a tua vida? Que você está vivendo um novo tempo? Que a sua família recebeu milagres? Que você recebeu uma cura? Que Jesus fez algo na sua vida? Será que você só pode dizer isso? Ou será que isso é demais? Desculpas que nós damos e que entristecem a presença de Deus, porque quem tem que falar na sua boca não é você, é Ele. Mas você precisa abri-la para que Ele fale. Amém? Eu quero acelerar aqui. Isso representava uma insegurança pessoal, limitação. Sou pesado de boca, de língua. Ele foca na sua fraqueza. E é uma verdade, nós somos fracos, mas é nas nossas fraquezas que o poder de Deus se aperfeiçoa. Guarde isso na sua vida. Eu sou fraco, eu sou não sei o que. Irmão, guarda isso no seu coração. A Bíblia já fala que nas suas fraquezas o poder de Deus se aperfeiçoa. Se você, a Bíblia diz assim, diga... Como é que fala o texto? Diga ao fraco, diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao fraco, ele já está dizendo: você é fraco, eu sei que você é fraco. Mas você tem que dizer: eu sou forte, porque não sou eu, é Ele quem está dentro de mim. É Ele quem se manifesta em mim. Glória a Deus por isso. Que maravilha. Olha só, mais uma desculpa, quinta desculpa. Êxodo 4:13 diz assim: ele porém respondeu: Senhor, envia aquele que has de enviar, menos a mim. Envia outro, envia o pastor, envia o líder de célula. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu trabalho lá dentro da empresa, eu sou um colaborador, ou eu sou um empresário, não, envia outro. Eu não tenho tempo para esse negócio. Eu vou na igreja, eu sento, eu fico de boa, recebendo a palavra, glória a Deus, aleluia, peço perdão pelos meus pecados no domingo, vou seguir minha semana, e Deus precisa me ajudar. Quem disse?
deu certo, Deus não fez, Deus não me ajudou. Deus não trabalha no seu relógio. O relógio de Deus não é o nosso. Deus não trabalha e não age por segundos. Diga assim, por segundos, por minutos, por horas, por dias, por semanas, por meses ou por anos. Deus trabalha por propósito. Quando você alinhar o teu coração ao coração de Jesus, as coisas vão acontecer assim, ó, de um dia para o outro. Deus vai mudar cenários, Deus vai transformar vidas, Deus vai acelerar processos na sua vida que estavam travados. Ele está esperando o seu propósito, a sua vida, o seu coração, a sua entrega se alinhar com o coração de Deus. Quando estiver alinhado, vai acontecer. Vai acontecer. Mexe com quem está perto de você, porque vai que esteja dormindo quase. Mexe aí, diga assim, vai acontecer. Diga assim, te alinha ao propósito de Deus e vai acontecer. Vai acontecer. Uma resistência terrível na vida dele. Ele tenta fugir do seu propósito. Ele tenta fugir do seu propósito. Mas deixa eu te dizer algo. Você não nasceu para viver longe de Jesus. Você não nasceu. De repente tem pessoas aqui que até tentaram. Eu consigo. A minha intelectualidade é suficiente. A minha intelectualidade é suficiente. Não. E às vezes a gente tenta intelectualizar a fé. Deixa eu dizer uma coisa. A fé não é burra para ser intelectualizada. A fé, segundo Hebreus, capítulo 11, versículo 1, ela é um firme e forte fundamento. A fé não é intelectualizada, ela é um fundamento. Deixa eu te dizer outra coisa. Deus não é refém da nossa fé. Deus faz quando Ele quer, da hora que Ele quer, da forma que Ele quer, no momento que Ele quer. Você pode dar glória a Deus por isso? Me faltou fé, aí eu não estou conseguindo receber. Como é que eu recebo fé? Através do conhecimento. Aí a gente pede coisa que não está de acordo com o propósito, porque não conhece a palavra. Aí não acontece, porque está desalinhado com o coração de Deus. Então quanto mais você conhecer ao Senhor, mais nós veremos que o Senhor é bom. Conhecerdes e vedes que o Senhor é bom. Aleluia. Glória a Deus. Olha só. Tem pessoas aqui que nasceram para o altar e você não tem como fugir dele. Tem Moisés aqui que dão desculpas e desculpas e desculpas. Deixa eu dizer uma coisa. Se você nasceu para o altar, ele vai te pegar. Ele vai te pegar. Amém? Ele vai te pegar. O mundo não preenche um coração que foi feito para sentir as coisas do céu. Creia nisso. Creia nisso. O mundo não preenche um coração que nasceu para sentir a presença do Pai. O que está dentro de você é o Espírito Santo de Deus. Se ele for retirado de você, você morre. Morte significa separação do espírito e do corpo. Quando Deus soprar, aliás, sugar de volta o que um dia Ele soprou sobre você, o corpo cai. O corpo cai.
O Espírito está dentro de você. E quando Ele está dentro de você, você pode percorrer muitos caminhos, muitos lugares. Mas guarda isso: não tem como fugir dEle. Se entregue. Se entregue. Deus está falando com pessoas aqui hoje. Deus está colocando pessoas de volta na rota. O plano de Deus é cumprir tudo aquilo que Ele já projetou dentro do seu propósito para a sua vida. Tudo aquilo que Ele já projetou dentro de você. Pastor, Deus tem plano B? Tem. E qual é o plano B de Deus? Se você não o quiser, é te levar de volta para o plano A. O plano B de Deus sempre será levar você de volta. Se você não está vivendo no plano A de Deus para a sua vida, dá tempo de ligar o Wi-Fi. Amém? De ligar o Wi-Fi, os dados móveis, e Ele vai recalcular a nova rota. De repente vai ser um pouco mais longe, vai pegar a estrada de chão, vai passar por pedágio, vai te custar, mas Ele vai colocar você de volta na rota que você perdeu antes. Mas eu pequei demais, eu não mereço. Isso é mentira do diabo. Isso é mentira do diabo. Deus tem perdão. Deus tem uma nova rota para você. Deus tem um novo caminho. Não diga que você é insuficiente. Não diga que você não pode. Não diga que você não consegue. Não diga isso. Isso é do diabo. Mas diga ao fraco: eu sou forte. Amém? Que maravilha! Depois vocês podem ler em casa Êxodo 33. Mas tem alguns poucos pontos aqui para mim finalizar. Estamos dentro do horário ainda. Olha só, Êxodo 33, 13. Vou correr rapidinho aqui. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é o teu povo. Agora é a resposta positiva de Moisés para Deus. Ele diz, o primeiro ponto: mostra-me então o teu caminho. Dizendo: Deus, eu não quero fazer de qualquer forma, me mostra o teu caminho. Isso é um reconhecimento. Ele reconhece que não consegue sem Deus. A gente não consegue sem Ele. Você pode tentar o que você quiser, não vai conseguir sem Ele. Não tem como. Segundo Êxodo 33, 15, diz assim: então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, então não nos faça sair deste lugar. Se a tua presença não for comigo, então que eu não saia desse lugar. Opa, ele já demonstrou uma maturidade espiritual. Eu vou, mas eu quero que a tua presença vá comigo. Eu vou enviar o meu anjo e ele vai te acompanhar. Eu quero que a tua presença vá comigo, e então as coisas irão acontecer. Que maravilha, gente! Olha isso, Êxodo 33, 18. Então ele disse: rogo-te que me mostre a tua glória. Ah, meu irmão, olha que maravilha! Mostra-me a tua glória. Ele já entrou num nível de intimidade com Deus. Ele sai de um nível de desculpa para um desejo pela presença. Um desejo pela presença de Deus. Deus não procura os mais capazes, os mais inteligentes. Ele transforma os disponíveis. Você está disponível? Você pode dizer: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Diga que a tua presença
ela me acompanhe. Você pode ler depois Jeremias 1, versos 6 ao 8, que Jeremias também se achava incapaz. 2 Coríntios 12, 9, fala sobre o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Olha que interessante. Quando Deus envia, guarda isso no seu coração, quando Deus envia Moisés a Faraó, tem um versículo que eu não me lembro onde que está agora, que diz assim: e eu vou na frente, e eu endurecerei o coração de Faraó, para que não liberte o povo. Tá de brincadeira? Tudo isso, e aí o Senhor vai endurecer para que ele não me ouça? É o que o texto diz. Porque se Deus não endurecesse o coração de Faraó, não haveria juízo. Deus endurece o coração de Faraó, e ele não deixa o povo sair. E aí Deus vem com juízo sobre Faraó. Manda as pragas a ponto dele ter que libertar. Então, meu irmão, guarda isso no seu coração. Por mais que você ache que às vezes o coração está endurecido de alguém, de repente é Deus endurecendo ele, porque Deus quer se manifestar na vida dessa pessoa de uma forma diferente, e nós precisamos discernir aquilo que o Senhor está querendo fazer por esse tempo. Uma coisa é certa: Deus está sobre o controle de todas as coisas. Você pode ficar de pé? Te adoramos, Espírito Santo. Te adoramos, Senhor. Nós amamos a Tua presença. Ei, Jesus, feche os seus olhos. Pai, que não haja mais desculpa nos nossos lábios, mas que nós possamos alcançar o Teu propósito. Espírito Santo, alinha o nosso coração com o Teu. Alinha. E eu não posso deixar de fazer um convite debaixo de muita graça, de muito temor de Deus. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, essa é a noite que o Senhor marcou para que você volte para Ele. Não fuja mais. Se você ainda não aceitou Jesus como teu único suficiente Salvador, e você deseja o aceitar, é uma oportunidade que você tem, e nós gostaríamos de orar por você. Se você nunca fez uma oração de confissão, aceitando Jesus como teu Senhor, você vai colocar agora a sua mão no meio do seu corpo, do seu coração, e você vai orar junto comigo. Você quer aceitar Jesus? Ou você quer voltar para os caminhos do Senhor que você estava afastado? Coloque a mão no meio do seu coração. Se você já serve a Deus, você vai orar por essas pessoas. Coloque a mão no meio do seu corpo. Senhor, em nome de Jesus, agora existem homens e mulheres, eu creio, te aceitando como Senhor e Salvador das suas vidas. Eles não querem mais dar desculpas, eles não querem mais estar longe da tua presença, eles têm sede por ti. De repente eles já tentaram de várias formas, de várias maneiras, mas essa noite há um convite para eles te servir neste lugar. Diga comigo se você está o aceitando, se você está voltando para os caminhos dele. Você pode dizer assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor, como meu Salvador. Que o meu nome não se apague do livro da vida, que os meus pecados sejam perdoados essa noite, que eu possa ter vida juntamente contigo. Diga: eu te aceito, Senhor, como meu Senhor. Se você está voltando, diga: Senhor, eu quero me ligar novamente com o Senhor. Eu não vivo longe da tua presença. Pai, recebe-os essa noite. Apaga todos os pecados. Que haja salvação de almas aqui essa noite.
menos almas, Pai. Em nome de Jesus, que haja salvação. Amém. Você fez essa oração? Tem alguém que fez essa oração aceitando Jesus? Você pode dar um aceno de mão para mim? Se você fez essa oração aceitando Jesus? Tem alguém que aceitou Jesus essa noite? Você pode dar um aceno? Você pode dar um aceno se você está voltando para o Senhor, você estava afastado e você deseja voltar para Jesus? Tem alguém aqui que pode dar um aceno de mão dizendo: eu quero voltar para Jesus? Lá atrás, voltando para Jesus? Isso. Alguém pode lá dar um abraço nele? Uma pessoa voltando para o Senhor. Glória a Deus. Que bênção, gente. Que alegria. Diga obrigado, Senhor. Diga glória a Deus. Ora junto com Ele. Ora junto com Ele. Abençoe Ele, para que nunca mais se afaste da presença do Senhor. Que a graça de Deus encha a tua vida de uma forma poderosa, em nome de Jesus. Amém. Não me vejo sem a tua presença, atraído pela tua presença. Não me cansarei da tua presença. Glória a Deus, santo é o nome do Senhor. Se aceita só um minutinho, nós já vamos voltar para casa abençoados em nome de Jesus. Palavra poderosa aos nossos corações, ministração diretamente do trono de Deus. E amanhã nós estaremos aqui às 20 horas. Que você possa estar aqui conosco, será uma bênção em nome de Jesus. Queridos, quero fazer um convite muito especial. Os nossos jovens estão ali, mas lembrando que essa conferência, ela está sendo programada pelo Ministério dos Jovens, né, pelo Simbiose, mas é uma conferência da nossa igreja, tá? Que nós estamos aí trazendo mais uma vez o pastor Gideon, do dia 10, 11 de abril, na nossa igreja. É uma bênção. Quem conhece o pastor Gideon aí? Você que não conhece, vem aí, você vai ver o que Deus vai fazer através deste homem de Deus, uma bênção, né? Já esteve aqui conosco, acredito eu, mais de 3 vezes, já 4 vezes. E já fazia um tempinho que ele não vinha, e ele está voltando, né? Uma bênção. Então faça a sua inscrição. Os jovens estão lá na saída, você pode fazer a sua inscrição. Já garanta o seu lugar para participar, porque as vagas são limitadas. Amém? E eu tenho certeza, querido, que você não vai se arrepender em estar aqui. Outra coisa, nós também estamos com o reencontro, ainda tem algumas vagas. Você que já passou pelo encontro com Deus, então nós convidamos você a passar pelo reencontro. Será no finalzinho do mês, onde com certeza, se o encontro com Deus ele é tremendo, o reencontro é sobrenatural. Então participe, passe pelo reencontro, e vai ser tremendo e poderoso na sua vida e sobrenatural. Amém? Queridos, nós vamos adorar o Senhor através dos nossos dízimos e ofertas. Se você trouxe o seu dízimo, os pastores estarão aqui orando, os obreiros, os líderes, e você que vai ofertar na casa do Senhor, que você possa dar o seu melhor. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos a casa, a família, os sonhos e projetos de cada um. Declaramos a bênção do Senhor, a multiplicação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que você possa semear com alegria, que você possa dar o seu melhor para o Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém, queridos? Momento que nós celebramos ao Senhor através das nossas ofertas, através dos nossos dízimos. Querido, você vê como Deus faz as coisas, né? Nós nem negociamos ainda, nem fechamos negócio. Eu vou só amanhã lá ver ainda um lugar. Nós já recebemos uma oferta de 100 mil reais. Glória a Deus.
Uma pessoa falou comigo, falou: ó, eu sei que vai dar certo o negócio, assim que fechar o negócio lá, eu vou doar 100 mil reais para a reforma ou fazer qualquer outra coisa. Então nós tomamos posse, né? Já é nosso, se for para ser, já é nosso. Amém? Porque, irmãos, eu quero que vocês entendam que nós estamos, como a gente vai, é um dinheiro muito alto, nós não podemos comprar qualquer coisa, temos que ir com muito cuidado, né, para negociar agora. Assim como nós estávamos, ó, desde novembro, negociando, estava tudo certo. Nos 45 do segundo tempo deu errado. Mas não é que deu errado, é Deus dando livramento, é Deus cuidando das coisas. Nós não podemos pegar assim 4 milhões assim, e jogar fora, não é? Agora a gente vai comprar algo maior e mais caro, que Deus deixou bem claro para mim: você me pediu 10, não foi 4, né? Então, mas isso, irmãos, não é para a gente ficar se achando a última bolacha do pacote, não. Isso aí é para a gente diminuir cada vez mais. Eu tenho mais medo ainda, eu fico com mais temor a Deus, porque pelo que Deus está fazendo. Mas eu estou agora bem tranquilo no meu coração, estou tentando não deixar a ansiedade tomar conta, mas eu estou indo bem tranquilo mesmo, até para não causar, como eu criei muita expectativa ali, estava tudo certo já, não tinha como dar errado e deu errado, porque Deus está no negócio. E eu recebi uma palavra de um pastor lá de Curitiba. Ele disse para mim: meu filho, fica tranquilo que o que o Senhor tem para você é muito maior do que você espera. Então acalma o teu coração. Então a gente está agora deixando no ponto morto, né? Conforme o anjo empurra, nós vai. Então só peço que os irmãos orem. Irmãos, choveu de imóveis agora no meu celular. Então essa semana eu vou estar visitando vários, e por incrível que pareça, apareceram muitas coisas aqui próximos que eu nem sabia que estava à venda, né? Me apareceu aqui se não me falha a memória, quase 8 mil metros, aqui bem próximo, acho que dá 900 metros daqui, e no valor de 7 milhões. É um lugar bem amplo, bem grande, mas confesso que o meu coração não bateu, não. Agora tem um outro que eu vi por foto, eu já conheço o lugar, que é 5 milhões. O meu coração já bateu ali. Aí eu já dei uma animada, assim, algo que eu gostei. Só vou lá para ver, fazer a medição de tudo, ver se vale a pena, se compensa. A área é quase 4 mil metros, ela é um pouco menor. Só que a gente já tem a projeção de comprar as outras áreas que tem perto. Só obrigado, irmã Daiane, por me apoiar, viu? Por dar glória, né? Então a gente, na verdade, nós trabalhamos com a perspectiva de crescimento, de já dominar tudo que está ao nosso redor. Amém? E esse lugar que nós vamos ver também, amanhã, às 11 da manhã, está marcado o horário, é um lugar que ainda não tem muitas casas próximas. Então é certinho para a igreja. Nós podemos fazer vigília, barulho, nós podemos dar glória a Deus sem ninguém nos incomodar, né? Eu acredito que o lugar lá dá para colocar pelo menos 1.500 pessoas. Então, mas vamos na fé. Qualquer coisa nós derruba e faz outro também. Mas vamos orar, não se empolgue muito não, irmão. Só ore. Porque se for da vontade de Deus, as coisas vão caminhar conforme tem que ser. E uma tratativa dessa demora meses às vezes, né? Negociação, papelada, é um monte de coisa que envolve, tem que consultar ver se está tudo certinho, documentação e por aí vai. Então, oremos, na verdade, Deus está neste negócio. Mas eu quero dizer algo para vocês. Quando nós fazemos o reencontro, quando nós temos uma conferência como vai ser feita aqui, tudo isso, irmãos, é o que mais vale a pena para mim. Por mim, por mais que a gente tenha um desejo de comprar algo, parar de pagar o aluguel, mas para mim o que mais importa é a vida espiritual de vocês. Não adianta a gente ter prédio e estar cheio de pessoas doentes,
pessoas precisando ser curadas e se converterem. Hoje só não pegou quem não quis, né? Tem muita gente que deu. Eu só não vou fazer algumas coisas aqui porque eu sou um cara ético, porque o pastor já pregou e já entregou a mensagem. Mas fica tranquilo que vai chegar a minha vez. Então amanhã venha, que eu tenho certeza que Deus vai usar o pastor de novo para falar com vocês. O pastor Vinícius prepara o terreno, eu venho dou mais umas enxadadas quarta e quinta. Aí vocês vão ver sexta, sábado e domingo. Aí Jesus termina o resto, para que no domingo você venha ressurgir com Cristo de verdade, como um crente, né? Lapidado pelo Espírito Santo. Irmãos, participe das coisas que nós promovemos aqui na igreja, para que você venha crescer espiritualmente. Outra coisa, quero fazer um convite, se você tem fé. Em junho nós vamos estar indo para Guatemala. Não é uma viagem a passeio, é uma viagem espiritual. Nós vamos numa conferência profética lá na Guatemala, na Casa de Deus, que eu estive lá o ano passado. Pastor Dalton e sua família já vão estar lá também. Eu vou estar lá. Já tem mais umas irmãs ali de Palotina que vai estar, mais alguns que estão para entrar aí na caravana para ir. Então eu quero fazer um convite para você, um desafio de fé. Invista no seu espiritual, que Deus vai honrar vocês. Amém? Se você sentir no teu coração também, lá em agosto, vai primeiro, veja da Guatemala. Lá em agosto eu vou estar indo para Portugal novamente, onde nós vamos fazer lá os trabalhos missionários. Se você sentir vontade de ir, vai se preparando financeiramente para que você também possa fazer parte desse projeto missionário. Amém? Então nós temos muitas atividades, coisas que você só vai aprender se você investir. Se você não investir, você não aprende. Eu falo uma coisa para as pessoas: se o teu carro der problema hoje, você dá um jeito, levanta dinheiro, vai lá e paga para arrumar. E por que nós não investimos na nossa vida espiritual? Porque nós só investimos naquilo que é prioridade para nós. Amém? Aquilo que nós investimos que é prioridade, Deus honra e abençoa. Quem nos visita pela primeira vez, tem alguém que está nos visitando? Seja bem-vindo, o irmão já visitou e já voltou para Jesus. Eita glória! Deus abençoe. Mais alguém? Como a nossa igreja diz aos visitantes, aplauda o Senhor, dê um aperto de mão, um abraço, e volte sempre. E se for da vontade do Senhor e a sua, é claro, que você congregue conosco. Será um prazer e uma honra recebê-lo aqui. Amém? Vamos colocar de pé, voltar para casa em nome de Jesus. Lembrando, irmãos, daqui uns dias aí, o nosso motoclube aí vai estar afinado em nome de Jesus, né? Que Deus nos prospere, que até então eu só tenho uma motinha elétrica emprestada ainda, para andar 32 km por hora, irmão. Aí por enquanto não dá. Vamos orando, viu? Eu vi que você comprou uma, né? Glória a Deus. Eita glória, anda um pouquinho mais, né? Aleluia. Então vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te glorificamos, te agradecemos por estar aqui. Leva-nos em paz e segurança, livra-nos do acidente, do assalto, de todos os perigos. Abençoa a casa, a família de cada um, e que amanhã nós estaremos aqui glorificando o teu nome. Pai, que essa semana seja uma semana de vitória e de milagres, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós. Vão em paz, que o Senhor vos abençoe. Que viva Cristo no seu coração.